Olá pessoal do condomínio 10 Parque do Carmo, tudo bem? Bom, meu nome é Márcio Raskorski e hoje eu sou um convidado aqui da Cury para conduzir junto com vocês uma assembleia um pouquinho diferente, uma assembleia feita em ambiente digital e uma assembleia feita através desse vídeo. Em tempos normais, a assembleia de entrega de um empreendimento da Cury é feita de forma presencial, onde todo mundo é convidado para participar de uma reunião. Agora, em tempos de pandemia, claro, a gente não pode fazer uma aglomeração tão grande, e aí a saída jurídica e a saída permitida por lei é fazer essa assembleia em ambiente digital, com toda a segurança jurídica, com toda a transparência e com toda a boa-fé. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque é uma assembleia um pouquinho extensa, a gente tem bastante informações a passar para vocês. Eu vou falar exatamente o que eu falaria numa assembleia presencial, eu vou falar aqui pelo vídeo. Então imagino que nós vamos ter aí uma duração de uns 50 minutos aproximadamente, tá bom? Deixa eu me apresentar com calma agora. Como eu disse no início, meu nome é Márcio Raskorski, eu sou um advogado especialista em condomínios, sou síndico profissional, trabalho com isso há mais de 30 anos. Muitos de vocês talvez devam me conhecer por conta ali da TV Globo, que na hora do almoço, junto com o César Tralli, há bastante tempo eu falo sobre condomínios no SPTV primeira edição, que passa meio-dia. Também trabalho na Rádio CBN, onde eu apresento um programa chamado Condomínio Legal. Escrevo no jornal Folha de São Paulo como articulista do Caderno de Imóveis e sou presidente da Associação de Síndicos Profissionais aqui do estado de São Paulo. Então, por conta disso, a Cury me selecionou e me convidou para fazer esse vídeo aqui com vocês e iniciar o trabalho junto ao condomínio de vocês. Então, boa sorte para todos nós, boa assembleia e assistam com bastante atenção, porque tudo que eu vou falar aqui é importantíssimo para que vocês entendam o início da operação do condomínio de vocês. Então vamos lá, vamos começar. Bom, como toda assembleia, a gente tem uma pauta que a gente vai cumprir aqui, né? Então primeiro nós vamos falar sobre instalação de condomínio, depois eleição de síndico, subsíndico, conselheiros, depois apresentação da administradora, depois falar um pouquinho sobre previsão orçamentária, e depois falar um pouquinho sobre obras e reformas nos apartamentos. Então vamos seguir a pauta e vamos começar pelo item número 1, que é o que a gente chama de instalação do condomínio. Isso é uma formalidade jurídica, uma necessidade para o condomínio começar a funcionar. A partir da instalação do condomínio, ele ganha vida, ele passa a ter uma vida já operacional e com a instalação vocês já podem começar a receber as chaves dos apartamentos de vocês. Então o primeiro item é uma formalidade importante. E o que é instalar o condomínio? É dar vida para ele, é dar o pontapé inicial. E a instalação de um condomínio, ela se faz em 5 etapas bem simples e bem sucessivas que vão acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, até a gente concluir a instalação. Passo número 1 para a instalação do condomínio é essa assembleia aqui, que em tempos normais a gente faz de forma presencial e agora em tempos de pandemia a gente faz em ambiente digital através desse vídeo. Passo número 2 desta assembleia, nós vamos fazer uma ata, um resumo de tudo que a gente vai tratar aqui. Essa ata vai ser assinada por mim, como presidente da mesa, já que eu estou aqui conduzindo o vídeo, e pelo pessoal da administradora que vai me secretariar, dando validade para tudo aquilo que nós vamos escrever. Passo número 3, essa ata vai para o cartório, e no cartório ela vai ser registrada, e ela ganha o que a gente chama de fé pública, ou seja, ela passa a valer perante terceiros, perante órgãos públicos. Esse é o terceiro passo para instalar o condomínio. Quarto passo, essa ata sai do cartório e vai para a Receita Federal, e na Receita Federal o condomínio passa a ter uma inscrição no CNPJ. Assim como a gente, pessoa física, tem que ter CPF para assinar contratos, para movimentar dinheiro, o condomínio tem que ter um CNPJ. E aí, a partir de então, ele passa a ter uma inscrição na Receita Federal. Esse é o quarto passo. E o quinto e último passo, concluindo a instalação do condomínio, com a ata registrada no cartório e com o CNPJ da Receita Federal,
O síndico e a administradora já podem, a partir de então, assinar os contratos com os fornecedores, abrir conta bancária, fazer investimento financeiro e aí a gente conclui a instalação do condomínio. É uma formalidade, então a partir de agora a gente declara formalmente instalado o condomínio de vocês para todos os fins de direito. É importante frisar que agora com a instalação a operação começa a funcionar. É uma operação bastante complexa, bastante delicada. Vai iniciar agora no condomínio de vocês uma fase chamada período de implantação. E essa implantação costuma demorar 2 anos, são os primeiros 2 anos de vida do condomínio. É a fase mais complexa, mais delicada e mais importante da vida de um condomínio novo. A gente tem uma classificação aqui em São Paulo que fala que condomínios até 80 apartamentos são de pequeno porte, até 250 apartamentos, condomínios de pequeno porte, e acima disso, empreendimentos de grande porte. E aí o condomínio que vocês vão morar se enquadra no porte de grande porte. Portanto, é um condomínio mais complexo, mais difícil de implantar. Porém, existe todo um trabalho já programado para fazer uma boa implantação. Ainda falando um pouquinho dos desafios desse período de implantação, imaginem vocês, centenas de famílias, mais de 1.000 pessoas no final das contas, com hábitos diferentes, educação diferente, expectativas diferentes, e de repente todo mundo recebendo chaves, fazendo obras e se mudando para o mesmo espaço. Todo mundo respeitando as mesmas normas, as mesmas regras, tendo os mesmos funcionários, usando os espaços comuns. Tem que fazer um exercício enorme de tolerância, de paciência, de respeito ao próximo. Não é fácil esse entrosamento inicial. Na verdade, como num passe de mágica, tudo precisa funcionar muito bem. Vocês precisam se entender, se entrosar no dia a dia. E aí vai muito do respeito às regras, respeito às normas, respeito ao próximo. Na minha experiência prática, gente, eu faço isso há mais de 30 anos. Quando a gente tem um bom período de implantação nesses primeiros 2 anos, a tendência é que com o passar do tempo vocês morem num lugar limpo, seguro, organizado, com dinheiro no caixa, vocês felizes no empreendimento de vocês, com o patrimônio valorizado. E ao contrário, se os 2 primeiros anos, se a coisa não vai bem, pode ser que vocês residam num lugar sujo, sem segurança, sem dinheiro no caixa, sem organização, vocês tristes lá dentro, às vezes vendo o sonho da casa própria virar um pesadelo e o patrimônio desvalorizado. Portanto, esse período de implantação é muito importante e a Cury se preocupa demais com esse momento, de fazer tudo certo, dentro da lei, sem privilégios, com uma estratégia operacional de implantação. Falar um pouquinho de números, gente, para vocês entenderem a complexidade que é o período de implantação. Vamos imaginar aqui, vamos arredondar, que o condomínio de vocês tem 400 apartamentos. 400 apartamentos, com em média 3 pessoas morando por apartamento, a gente está falando de uma população de 1.200 pessoas quando o condomínio estiver todo habitado. Se a gente imaginar que no final de semana todo mundo chama um amigo, um parente, a gente fala de uma população média ali de 1.500 pessoas por dia frequentando o condomínio. É bastante gente, é uma pequena cidade. Se a gente imaginar, vamos chutar baixo, e imaginar que 200 apartamentos, já logo de cara, vão começar suas obras e reformas. Porque a gente recebe chave e já começa a fazer piso, gesso, armário. E se a gente tiver 200 obras, e cada obra em média com 5 pessoas trabalhando, 4 a 5 pessoas, que é a média que se trabalha numa obra, a gente está falando de 1.000 prestadores de serviço frequentando o condomínio todo santo dia. Tem que cadastrar todo mundo, fiscalizar todo mundo, montar uma operação quase que de guerra, de entrada de material, saída de entulho, proteção de elevadores. Vocês não imaginam a grandeza que é uma operação desse porte. Tudo isso para que vocês tenham segurança, para que vocês tenham um mínimo de organização. Então esse começo é bem complicado. Ainda falando de números para vocês, um condomínio novo tem no primeiro ano de vida
143 obrigações legais que precisam ser cumpridas pelo síndico, pela administradora, e metade dessas obrigações, por volta aí de 70, 80 obrigações, são questões burocráticas, que a própria administradora vai cuidar para vocês. Então, por exemplo, aspectos financeiros, contábeis, questões fiscais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias, atestados, inscrições públicas, tudo isso é um trabalho da administradora, que é bastante coisa. E a outra metade das obrigações são questões operacionais, que o síndico eleito no dia seguinte já precisa colocar em prática. Então, por exemplo, selecionar e treinar uma boa equipe para a portaria, para a limpeza, para a zeladoria, treinar todos os funcionários para saber como operar os equipamentos ali, sobretudo os equipamentos de emergência, assinar todos os contratos de prestação de serviço, contratos de manutenção de bombas, portões, interfones, paisagismo, elevadores, cuidar de todas as questões relacionadas à saúde de vocês dentro do condomínio e segurança de vocês, então montar a brigada de incêndio com os planos de fuga, rotas de fuga, todo o planejamento para limpeza de caixa d'água, desinsetização, desratização, medição ômica de para-raio, manutenções preventivas, uma série de coisas. Além disso, já tem uma estratégia para um regulamento interno provisório, como é que usa áreas comuns, quais os horários, quais as regras, quais as penalidades para quem descumprir essas regras. Fora isso, tem toda a acomodação até que todo mundo vá chegando ao empreendimento, se acostumando com as normas. Então tem todo um treinamento com os funcionários, com os prestadores de serviço. Tudo isso a gente chama de período de implantação, que é crucial para o condomínio funcionar bem. Então, senhores, vocês todos que vão morar, muitos de vocês pela primeira vez em um condomínio, é importante que vocês saibam esses desafios e a importância de ter um grupo forte, um bom síndico, um bom subsíndico, bons conselheiros, uma boa administradora, para passar com sucesso esse período de implantação, que são esses primeiros 2 anos. Para finalizar esse item 1, se alguém tiver mais curiosidade, quiser entender melhor como é que funciona a gestão de um condomínio, eu recomendo a leitura de 2 leis. Uma lei antiga, que é a Lei 4.591/64, que é uma lei que fala de como nasce um condomínio, é a Lei de Incorporação Imobiliária, e depois dá uma lida no Código Civil, que é uma lei de 2002, que tem um capítulo específico, especial sobre condomínios. Lá fala sobre direitos, deveres, obrigações e todas as questões mais administrativas de um condomínio. E é importante também que vocês leiam a convenção de condomínio, o regulamento interno, para que vocês fiquem bem informados. Tá bom, gente? Então, esse era o nosso item 1. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa que eu me estendi bastante nesse item, mas é para que vocês entendam de fato os desafios desse período de implantação. Tá bom? Então tá encerrado o item 1. Vamos agora para o item 2, que nós vamos falar de eleição de síndico, subsíndico e conselheiros. Bom, gente, o item 2 da nossa Assembleia, nós vamos eleger agora o corpo diretivo, né? A diretoria que vai cuidar desse período de implantação ao longo desses primeiros 2 anos. E aí a gente tem 2 modelos possíveis. A CURI sempre deixa a critério dos proprietários, dos moradores, escolherem qual modelo vocês vão preferir para fazer a gestão do condomínio de vocês. Vocês vão votar e vão escolher. Primeiro modelo é um modelo tradicional, um modelo antigo, que a gente chama de modelo amador de gestão de condomínios, que funciona da seguinte forma: síndico, subsíndico e conselheiros, todos moradores, todo mundo voluntário, que vai, dentro do possível, doar o seu tempo para cuidar da gestão do condomínio. Todos eles com o apoio de uma administradora de condomínio. E um segundo modelo, que é um modelo um pouquinho mais moderno, um modelo que a gente chama de gestão profissional, composto da seguinte forma: 3 moradores no conselho, um morador como subsíndico, sob a liderança de uma empresa de síndico profissional. Então, um modelo só tem moradores, o outro modelo tem 4 moradores e um síndico profissional. O primeiro modelo é o modelo mais amador, o segundo modelo é mais profissional. Vocês que vão escolher o que vocês preferem. Diferença entre um e outro: de preço.
Com o modelo de síndico morador, como não tem nenhum profissional, vocês vão pagar o condomínio no valor original. E com o síndico profissional liderando todas as tarefas, vocês têm um acréscimo de aproximadamente R$ 15 a mais por apartamento. Então essa é a diferença de um para outro. Agora vamos falar das questões técnicas. A gente sempre costuma dizer que o síndico morador, ele tem boa vontade, né? Ele vai morar lá, ele vai cuidar daquilo que é dele. Porém, muitas vezes ele não tem técnica, ele não tem experiência, não tem tempo, e aí costuma errar muito. Já o síndico profissional, a gente costuma dizer que ele usa 3 palavrinhas que são fundamentais para fazer uma boa gestão do condomínio. Primeiro, é uma gestão com mais técnica, porque é alguém que trabalha com isso, que entende legislação, que estudou o assunto e que vai conseguir, claro, colocar toda a técnica ali, não vai fazer nenhuma experiência. É alguém com técnica, com conhecimento. Segundo ponto, agilidade. A gente sabe que às vezes o morador tem boa vontade, mas ele não tem uma estratégia, ele não tem tempo, ele não tem sabedoria para conseguir dar um ritmo bom para a implantação. E aí as coisas vão ficando pelo caminho. E o síndico profissional costuma dar um ritmo melhor para a implantação do condomínio, porque ele tem uma estratégia pronta. E aí com o ritmo as coisas vão ganhando agilidade. E tudo fica mais mastigado para o conselho. Já já eu vou explicar para vocês qual é o papel do conselho. E terceira coisa importante é que muitas vezes com o síndico profissional, a gente tem uma coisa que parece uma bobagem, mas com o tempo vocês vão entender que isso é importante, que é a impessoalidade, a imparcialidade. O síndico morador, muitas vezes, ele é amigo de alguém, os filhos são amigos dos filhos do vizinho, e aí começa a criar grupinhos. O grupinho do churrasco, o grupinho do WhatsApp, o grupinho do futebol. E aí, às vezes, ele é muito rigoroso com o inimigo e muito condescendente com um amigo. E às vezes ele fica sem graça também de dar uma multa para um amigo, porque eles vão pegar elevador juntos. E com o síndico profissional, a gestão fica mais impessoal, mais imparcial, porque o síndico profissional não é vizinho de ninguém, ele é mais frio, ele pode tomar uma medida mais impopular, uma medida mais dura, sem fazer diferenciação entre o vizinho A ou o vizinho B. Então, por conta disso, a gestão profissional costuma funcionar melhor, por conta da técnica, da agilidade e da impessoalidade. Porém, a Cury não impõe esse modelo de gestão para vocês. Vocês que vão escolher se vocês querem uma gestão amadora, tradicional, ou uma gestão profissional que vai custar, em média, R$ 15 a mais no condomínio de vocês. Bom, se vocês preferirem a gestão profissional, a empresa que vai coordenar os trabalhos é a minha empresa, sob a minha liderança. A gente vai colocar uma pessoa que vai atendê-los, vocês vão ter departamento jurídico, departamento de engenharia, departamento de comunicação, plantões nos horários e dias combinados. Além disso, vocês vão ter um plano de contingência, né, para atender emergências, e a ideia é fazer um trabalho colegiado. Como é que vai funcionar a gestão do condomínio de vocês? Seja com um síndico morador ou com um síndico profissional. A ideia é montar uma gestão colegiada, o que a gente chama de gestão participativa, em que o síndico não toma decisões de forma isolada. Ele, na verdade, trabalha em grupo, sempre consultando os subsíndicos, os conselheiros e tomando as decisões de forma inteligente, sempre em grupo. A ideia é que aconteçam reuniões pelo menos uma por mês, ou por vídeo enquanto durar a pandemia e presencialmente depois que tudo isso passar. No começo tem bastante e-mails para responder, bastante WhatsApp, porque aparecem muitas dúvidas, então o síndico precisa liderar esse grupo de WhatsApp, coordenar esse grupo de WhatsApp para não virar bagunça. Bom, gente, para quem quiser se candidatar, para síndico, subsíndico ou conselheiro, como é que vai funcionar? Se alguém de vocês quiser ser síndico, vai se candidatar e vocês vão escolher se vocês querem o síndico morador ou o síndico profissional, que vai ser a nossa empresa. Esse é o primeiro ponto. Quem quiser se candidatar, vai lá colocar os motivos do porquê quer se candidatar e vocês vão escolher se vocês querem a gestão amadora ou a gestão profissional. Subsíndico é alguém que vai ficar ali ajudando o síndico, vai dar palpite, vai dar conselhos, é igual um vice-prefeito. A gente escolhe um prefeito e um vice, o subsíndico é igualzinho um vice. Ele substitui
o síndico na ausência dele, ele ajuda, ele coopera, é um cargo bem importante e vai ser ocupado por um morador. Então, se candidatem, se animem, porque é importante ter um bom subsíndico. Conselho é composto por 3 moradores. Se a gente tiver mais candidatos do que 3, os 3 mais votados é que vão compor o conselho do condomínio. Papel dos conselheiros: dar conselho, dar palpite, dar ideias, mas acima de tudo, os conselheiros têm 3 papéis fundamentais. São 3 funções do conselho. Primeiro, é um órgão consultivo, em que o síndico sempre se consulta com o conselho para tomar decisões em grupo. Segundo, é um órgão deliberativo, que vai tomar decisões junto com o síndico, junto com a administradora, dentro da lei. E terceiro e mais importante, é um órgão de fiscalização, que todo mês vai olhar as pastas, olhar as contas, ver se está tudo em ordem, se foi tudo pago, se tudo tem nota fiscal. Então, o conselho é como se fosse uma auditoria de moradores para ver se está tudo em ordem. Então, por favor, se candidatem e votem nos candidatos de preferência de vocês. Lembrando, o síndico, se não tiver nenhum candidato morador, automaticamente entra o síndico profissional. Se eventualmente tiver algum candidato, ele vai concorrer, ou alguns candidatos, eles vão concorrer com o síndico profissional, e o mais votado por vocês é que vai entrar. Subsíndico só pode ser morador, e os 3 conselheiros também só podem ser moradores. Então a composição vai ficar da seguinte forma: ou 5 moradores no corpo diretivo, síndico, subsíndico e 3 conselheiros, ou 4 moradores, 3 conselheiros, 1 subsíndico e 1 síndico profissional. Votem à vontade, o mandato é de 2 anos, começa agora, termina em 24 meses, não tem remuneração para ninguém, qualquer morador que for trabalhar é de forma voluntária, paga condomínio normalmente, não tem nenhum tipo de isenção, as pessoas vão doar o seu tempo para o condomínio. Tá bom, gente? Então, boa sorte, boa votação, escolham aí aquele modelo que vocês julgarem o melhor. Eu sou suspeito para falar, claro, eu prefiro sempre o modelo, principalmente para esse início, com o síndico profissional, até para ensiná-los como é que faz para gerir um condomínio desse porte. Então, boa votação, boa sorte para todos vocês. Agora nós vamos para o item 3, vamos falar um pouquinho da administradora. Apresentação da administradora do condomínio. A empresa selecionada pela CURI para cuidar do condomínio de vocês, como apoio técnico, como braço técnico da gestão do condomínio, é a empresa chamada OMA. É uma empresa muito tradicional aqui em São Paulo, muito idônea, é como se fosse uma grife na administração de condomínios, e a escolha da OMA foi feita pela CURI, foi feita uma espécie de concorrência entre várias administradoras, e a OMA foi a ganhadora por conta de 3 critérios muito importantes e que vale a pena dividir com vocês. Primeiro, uma empresa, para entrar na administração do condomínio de vocês, tem que ser uma empresa renomada, uma empresa ficha limpa, com tudo em ordem, todos os certificados, todos os atestados, com capacidade técnica para cuidar do condomínio de vocês. E a OMA passou nisso com louvor, é uma empresa que atua há décadas aqui em São Paulo, cuida de quase 500 condomínios aqui em São Paulo, muitos deles maiores ainda que o de vocês. É uma empresa muito premiada, fiquem tranquilos, é uma ótima companhia. Segundo critério para a escolha da OMA, uma empresa especialista em implantação de condomínios. Porque não adianta nada pegar uma administradora com expertise em condomínios já usados, condomínios com 5 anos, 10 anos, 20 anos. Tem que ser uma administradora que saiba pegar o condomínio do zero e faça ele funcionar. E a OMA já fez isso para dezenas de condomínios novos, de várias outras construtoras, e ela se mostrou bastante preparada para isso. Isso pesou muito para a escolha da OMA. E um terceiro critério muito importante nos dias de hoje é tecnologia. A OMA é uma empresa altamente tecnológica, vocês vão num clique acompanhar toda a vida do condomínio. Vocês vão poder, pelo aplicativo ou pelo site, vocês vão acompanhar balancete, acompanhar os números do condomínio, caixa, vocês vão ter acesso a uma série de informações de contratos, reserva de áreas comuns, segunda via de boleto, é como se fosse uma biblioteca digital num clique. Então a ideia é que vocês tenham uma administradora altamente tecnológica. Bom, qual que é o papel da administradora? Ela é o braço técnico do síndico, do subsíndico, dos conselheiros.
ela não faz só boleto para que vocês paguem e depois executa os pagamentos. Ela faz muito mais. Ela cuida dos boletos, dos pagamentos, do controle bancário, ela cuida do departamento pessoal, do RH, ela cuida de toda a parte fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária. Ela elabora todo mês a prestação de contas, que é aquilo que o conselho, os 3 conselheiros, aquilo que eles vão fiscalizar todo mês. Então o papel do administrador é muito importante. E no caso de vocês, a OMA vai fazer esse trabalho. O contrato dela também dura por 2 anos, igualzinho o mandato do síndico, do subsíndico e dos conselheiros. E tomara que vocês gostem muito da administradora e quando chegar ao final de 2 anos, vocês renovem por mais 2 anos. Tá bom, gente? Então, tá apresentada a OMA, vocês vão receber um material de apoio com todos os endereços, telefones, contatos, toda a história da OMA para que vocês vejam com calma. Deixa eu falar uma coisa que é importante, e como a gente está aqui no vídeo, eu não estou em contato direto com vocês, mas toda vez que eu faço uma assembleia presencial, alguém me pergunta assim, alguém levanta a mão e fala assim, Márcio, por que a gente tem uma opção só de administradora? Por que não tem 3 aqui para a gente escolher? E eu sempre explico que, na verdade, a escolha da administradora foi feita lá atrás. Essa seleção foi feita há algum tempo atrás. E a partir de então, quando a OMA foi escolhida pela CURI, ela já começou um trabalho pré-operacional para organizar o condomínio para a chegada de vocês. Então seria muito temerário escolher uma administradora agora, porque ela ia cair de paraquedas no condomínio e não ia saber nem por onde começar para recebê-los. Então, na verdade, a OMA já vem fazendo um trabalho pré-operacional, de pré-implantação, para recebê-los com organização. Isso faz toda a diferença. Por isso que não tem 3 empresas, por isso que a CURI é que ficou responsável por selecionar e apresentar a vocês. Mas, como eu disse no começo, foram vários critérios para chegar até a OMA, chegar numa empresa boa, uma empresa que costuma ficar anos e anos com o mesmo cliente. Tá bom, gente? Então tá encerrado esse item. Agora nós vamos falar de grana, vamos falar de previsão orçamentária. Bom, vocês vão receber aí como material de apoio uma coisa chamada previsão orçamentária, que é como se fosse uma peça orçamentária constando ali todos os custos do condomínio. Então vocês têm esse material de apoio para olhar com calma. Porém, antes de eu adentrar os números e para eu explicar para vocês direitinho o que é essa previsão orçamentária, eu vou falar de algumas premissas, ou seja, fundamentos que justificam a elaboração dessa peça orçamentária para que vocês não tenham dúvida, para que vocês entendam bem a composição dos números. Então vamos lá, quais são as premissas? Primeiro ponto, a divisão de um rateio de condomínio, ela é feita através de uma coisa chamada fração ideal. O que significa isso? Que todas as contas vão ser pagas por todos os apartamentos conforme o tamanho de cada imóvel. Ou seja, apartamento um pouquinho menor paga um pouquinho menos e apartamento um pouquinho maior paga um pouquinho mais. Isso a gente chama de fração ideal. Se a gente juntar todos os apartamentos e todas as frações, a gente vai ter 100% do valor dividido entre todos os apartamentos conforme as dimensões de cada imóvel. Vai ser sempre assim para o resto da vida no condomínio de vocês. Outro ponto importante. Quando a gente fala previsão orçamentária, significa, e como o nome diz, né, que é uma previsão. Ou seja, quanto que a gente acha que vai ser suficiente para pagar todas as contas. Por que é uma previsão? Porque a gente não tem dado histórico ainda. Num condomínio antigo, você olha os números do ano passado, aplica os reajustes e faz a previsão para o ano seguinte. É muito mais simples. Num condomínio que está nascendo agora, é um pontapé inicial. Então, qual o trabalho que a administradora fez, até a gente ajudou a fazer esse trabalho? Pegar tudo que é necessário para o condomínio, tudo que é obrigatório por lei, colocar numa planilha e chegar no menor valor possível, mas com um condomínio bem cuidado. Isso é um pontapé inicial. Daqui uns 4, 5, 6 meses, aí sim a gente vai conseguir olhar o previsto versus o realizado. E olhando isso, a gente vai ter oportunidade numa próxima assembleia de talvez diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho, talvez realocar, realinhar, readequar alguma despesa, mas como o nome diz, é uma previsão. Geralmente essas previsões costumam acertar na mosca.
E é o que a gente acha que vai acontecer aqui com vocês. Outro ponto importante sobre a previsão. Quando a gente aprova uma peça orçamentária, significa dizer que é o teto. Ou seja, é o valor máximo que vai ser gasto todo mês. Portanto, o síndico, para gastar 1 centavo a mais, só com autorização de uma nova assembleia. Mas para gastar para menos, tudo bem. Então, por exemplo, se num certo mês o síndico, o conselho, a administradora, se eles conseguirem economizar alguma coisa, ótimo, vai sobrar dinheiro, vai transferir para o balancete do mês seguinte e vai sobrar um dinheirinho no caixa. Agora, se precisar gastar 1 centavo a mais, só se ouvir a opinião de vocês numa próxima assembleia. Ou seja, é uma segurança de que não vai ter nenhuma surpresa. É um teto, é um limite orçamentário. Outro ponto importante, gente, inadimplência. A gente sabe que para tudo isso funcionar, todo mundo tem que pagar condomínio em dia. E se isso acontecer, o fluxo de caixa do síndico, das contas, né, vai funcionar muito bem. E aí todo o dinheiro que for arrecadado vai ser utilizado para pagar as contas e vai ficar no 0 a 0. Agora, se eventualmente no condomínio de vocês a gente der azar e tiver muita gente que tem o péssimo hábito de atrasar condomínio, aí naturalmente a conta não vai fechar, o fluxo de caixa não vai funcionar bem e logo vai ter que fazer uma nova assembleia para pedir um reforço de caixa. Então, por favor, gente, eu sei que o tempo não é dos melhores, está todo mundo aí com os reflexos da pandemia, mas por favor, priorizem o pagamento do condomínio. É uma despesa sagrada, é o primeiro boleto que a gente tem que pagar todo mês. E aí, se isso acontecer, as contas vão funcionar bem. Para quem atrasar condomínio, uma coisa importante, a gente, né, se for eleito síndico profissional, mas mesmo se não for a gente, se for um síndico morador, mas em havendo o trabalho do síndico profissional, não tem moleza para quem deve condomínio, tá, gente? Primeiro mês, uma cobrança amigável feita pela administradora. Segundo mês, uma cobrança já mais dura feita pelo jurídico. Terceiro mês, preparar a papelada para entrar com ação judicial. Atrasou 3 meses, processo no fórum, para a gente não deixar mal acostumada aquela pessoa que tem o péssimo hábito de atrasar condomínio. Outra coisa importante como premissa para a gente entender a previsão orçamentária é a contabilidade, o regime contábil de um condomínio. A contabilidade de um condomínio é feita num regime chamado regime de caixa. O que significa isso? O síndico, junto com a administradora, abre o caixa no dia 1, recebe o dinheiro de vocês todo dia 10, paga todas as contas do mês e fecha o caixa no dia 30. Se faltar dinheiro, transfere para o mês seguinte, se sobrar dinheiro, transfere para o mês seguinte, e todo mês vai fechar um balancete, do dia 1 ao dia 30. E no final do ano, vai fechar uma espécie de balanço do exercício dos 12 meses. Porém, nesse regime de caixa, como em qualquer condomínio, o pagamento que vocês fazem é um pagamento antecipado. Então vocês pagam para usar. É diferente, por exemplo, falar de um aluguel. Se a gente mora de aluguel, a gente usa o imóvel o mês inteiro e paga o aluguel no mês seguinte. Condomínio não. A gente paga no dia 10 para poder usar o mês inteiro. Portanto, quando vocês forem pagar condomínio, por exemplo, em março, não é para fazer frente às despesas de fevereiro. É para fazer frente às despesas do próprio mês de março, porque o pagamento é antecipado. Isso é importante para quando vocês olharem a contabilidade, os balancetes do condomínio e entenderem que vocês pagam sempre antecipado. Por último, gente, para falar das premissas, que é o que eu estou tentando explicar aqui, a base, né, da previsão orçamentária, nós vamos falar um pouquinho sobre a composição dos custos. Geralmente, num condomínio, seja ele de luxo ou condomínio mais simples ou de classe média, tanto faz, o grosso do custo é com mão de obra. Portaria, limpeza, zeladoria. A gente já vem contratando as pessoas, treinando as pessoas para que vocês tenham uma boa portaria, uma boa equipe de limpeza, um bom zelador. Essa mão de obra é terceirizada. Então, eles não são registrados direto pelo condomínio, são registrados por uma empresa que fornece essa mão de obra. E esse é o maior custo do condomínio. Porque quando você paga essa empresa, já está embutido salário, encargos, benefícios, provisão de 13º, de férias, de materiais, de insumos, de uniformes.
Então muita gente vê lá o balancete e fala, nossa, mas o porteiro ganha tudo isso? Não, não ganha, ele ganha o piso da categoria. O resto é o custo normal que a gente tem para qualquer funcionário. O restante dos custos, gente, o grosso, geralmente mais da metade do custo de todo o condomínio é com mão de obra, o restante com os contratos de manutenção, bombas, portões, interfones, elevadores, paisagismo, os contratos com a administradora, com o síndico profissional, se for o caso aqui de vocês, depois as outras despesas administrativas, taxa bancária, taxa de boleto, seguro do condomínio que é obrigatório fazer, seguro contra incêndio, explosão, terremoto, enfim, uma série de tragédias, e depois pequenos custos, né? O caixa pequeno do zelador ali pro dia a dia, uma despesa eventual com elétrica, com hidráulica, tudo isso compondo a previsão orçamentária. Importantíssimo. Todos esses valores apresentados para vocês, a gente chama de verba ordinária. O que não está incluso aqui nessa verba ordinária? As contas de consumo. Porque a gente não conhece vocês, a gente não sabe, na verdade, os hábitos de vocês, não sabe quando vocês vão se mudar efetivamente para os apartamentos. Então seria muito temerário e seria um chute, e talvez um chute mal dado, tentar imaginar quanto vocês vão gastar de água, de luz, de gás. Portanto, além de pagar o condomínio, todo mês no boleto, vem lá as despesas de água, luz e gás, que vão funcionar da seguinte forma. Vocês vão usar a água, a luz e o gás, as contas vão chegar e essas contas vão ser rateadas no boleto conforme o efetivo consumo. Então a OMA, que é a administradora, vai ter que esperar chegar as contas do mês, para no mês seguinte dividir todas essas contas pelos apartamentos de vocês. É um consumo coletivo, neste momento é o mais inteligente a fazer, porque o custo vai ficar menor. Quando vocês estiverem lá na frente com uma ocupação acima de 70% dos apartamentos, aí vai valer a pena migrar para aquele consumo individualizado, em que cada um paga exatamente aquilo que consumir. Nesse início não vale a pena, porque fica mais caro, porque, vamos dar um exemplo, a Sabesp. Mesmo se você tiver com o apartamento trancado, fechado, a Sabesp cobra 10 metros cúbicos por apartamento. Então não vale a pena ainda individualizar, no futuro vai valer a pena. Então, portanto, agora você recebe no seu boleto a taxa ordinária de condomínio, mais as contas de consumo. Outra coisa importante, todo condomínio novo tem uma coisa chamada fundo de reserva, que é uma poupancinha de 5%, que é um dinheirinho para guardar, para uma eventualidade, para uma emergência, para fazer um investimento no futuro. Então todo condomínio tem já 5% de fundo de reserva. No caso de vocês, como é um condomínio novo, como vai ser a operação com esse fundo de reserva? Vocês precisam comprar agora nesse início uma coisa chamada enxoval. O nome técnico disso é kit implantação, mas o nome comum é enxoval. Está nascendo agora o condomínio, tem que ter um enxoval mínimo. Então, por exemplo, quadro de chaves, quadro de avisos, alguns tapetes para não escorregar, alguns equipamentos de portaria, alguns equipamentos para a copa dos funcionários, carrinho de compra, trava para os carrinhos, protetor do elevador, os acolchoados para proteger o elevador numa reforma, numa mudança, comprar algum equipamento para enrolar mangueira, alguma coisa de primeiros socorros, precisa também um sistema mínimo de controle de acesso, né? Pode ser por tag ou pode ser por controle, mas precisa adquirir tudo isso logo no início. Isso a gente chama de enxoval, de kit implantação. E esse enxoval, ao longo do primeiro ano, ele vai ser comprado utilizando o fundo de reserva, para que vocês não precisem fazer um rateio extraordinário. E quando acabar de comprar esse enxoval, aí sim vocês começam a guardar esses 5% de fundo de reserva. Ou seja, é o jeito mais inteligente e econômico de fazer tudo isso. Essas compras vão ser lideradas pela administradora, sempre, se for o síndico profissional buscando o menor preço, e se for um síndico morador, ele acompanhando todas as compras feitas pela administradora. Tá claro, gente? Então, essas eram as premissas para que vocês entendam o que é uma previsão orçamentária, que vai ser revista ano a ano, né? E num prédio novo, nem precisa esperar um ano para rever, pode rever com alguns meses
até para ir ajustando aos pouquinhos. Agora vamos falar dos valores, especificamente conforme a planilha que vocês receberam aí. Vocês do condomínio 10 Parque do Carmo, menor valor para os apartamentos maiores, R$ 118,51. Os maiores apartamentos, R$ 128,41. Lembrando que se vocês optarem pelo síndico profissional, tem um acréscimo aí aproximado de R$ 15 por apartamento, conforme eu expliquei lá no início. Nesses casos aqui tem um fundo de reserva para comprar o enxoval do condomínio de vocês. Então, espero que vocês tenham entendido todos os números. Data de vencimento, sempre dia 10, isso para a gente prestigiar quem recebe no 5º dia útil. O melhor, contabilmente falando, seria vencer condomínio no dia 5, mas aí atrapalha a vida de quem recebe no 5º dia útil. Então, por uma conveniência, o vencimento vai ser sempre todo dia 10, o primeiro boleto dia 10 de dezembro, vocês já recebem no endereço de correspondência de vocês. Quem eventualmente não receber, é só entrar no site da OMA, atualizar o cadastro e pegar eventualmente uma segunda via. Tá bom, gente? Então, tá encerrada a previsão orçamentária. Espero que vocês tenham entendido. Votem aí no modelo que vocês preferem, né? Com o síndico profissional ou com o síndico morador, conforme aí o conceito que eu expliquei para vocês anteriormente. Tá bom? Ufa, gente, estamos chegando aí no final da reunião. Vocês me perdoem que eu falei bastante. Como eu disse no começo, é muita informação. Eu estou me esforçando aqui para ser muito claro, muito transparente, muito didático, para que ninguém saia dessa reunião virtual com dúvidas. Então me perdoem que eu falei demais, mas não tem jeito, né, gente? Um condomínio desse tamanho, com tantas informações, não dá para fazer em 15 minutos, tem que durar tudo isso mesmo. E por último, para a gente encerrar a nossa reunião, falar um pouquinho sobre as obras e reformas nos apartamentos. Gente, existe uma norma brasileira regulamentadora, uma NBR, que fala sobre os cuidados na hora de fazer uma reforma no apartamento. Então não é simplesmente pegar as chaves e sair quebrando, sair fazendo obra. Existe uma organização, principalmente se vocês tiverem escolhido o síndico profissional, a gente tem um modelo, um método para autorizar as reformas. Todo mundo precisa entregar um formulário de reforma que nós vamos deixar disponível na internet, na portaria, pelo WhatsApp, enfim, em todos os meios. Vocês vão preencher esse formulário. Com esse formulário na mão, o engenheiro vai analisar se o que vocês vão fazer é permitido ou não, e aí sim ele dá autorização para início da reforma. Esse processo todo costuma demorar até 5 dias e é muito importante porque é a segurança de vocês. Por que isso, gente? Porque o condomínio de vocês foi construído numa metodologia que chama alvenaria estrutural, que algumas paredes compõem a estrutura da edificação. E se você mexe numa parede dessa, faz um furo, faz um nicho ou derruba uma parede dessa, você põe em risco toda a estrutura da edificação inteira. Você põe em risco a sua família, os seus vizinhos e pior, você pode perder as garantias da construtora. Então é muito importante, antes de iniciar uma reforma, que vocês preencham esse formulário, ele vai para o engenheiro e só depois disso você começa a sua reforma. Lembrando que nesse formulário tem que colocar o que você vai fazer, quem são as empresas, quem é o responsável pela sua obra, colocar lá direitinho o nome dos empregados, dos funcionários, né, dos pedreiros, enfim, da equipe que vai trabalhar, para a gente cadastrar na portaria, para que tenha o mínimo de controle e de segurança em todo o empreendimento. Tá bom, gente? Isso não é uma frescura, isso é uma necessidade, é uma norma regulamentadora e é para cuidar da saúde e da segurança de vocês lá dentro do condomínio. Tá bom, gente? Então era isso. Quem tiver alguma dúvida adicional, não hesite, pergunte para a Cury, pergunte para a OMA, pergunte para a gente. Nós queremos fazer junto com vocês um belo trabalho para que vocês morem num lugar que vocês possam chamar de lar, que vocês possam ter orgulho de mostrar para a família de vocês, para os amigos de vocês. Não é como num passe de mágica, demora um pouco até organizar tudo, mas com boa vontade e com cooperação é algo possível de se fazer. Tá bom, gente? Boa sorte, tudo de bom, que vocês sejam felizes na nova casa de vocês e espero numa próxima assembleia encontrá-los pessoalmente e com saúde. Um abraço, tchau, tchau.